Como estão, meus alunos? Mais uma vez retomamos o nosso conteúdo, né? E eu sou o professor Marcos, de Biologia 2, do Colégio Alternativa, com a matéria envolvendo histologia vegetal, parte complementar do conteúdo do livro de vocês, gravando essa aula nesse momento para vocês aprenderem um pouquinho melhor sobre histologia vegetal. Percebam que inicialmente eu começo a nossa aula mostrando um mapa mental. Como estão, meus alunos? Mais uma vez retomamos o nosso conteúdo, né? E eu sou o professor Marcos, de Biologia 2, do Colégio Alternativa, com a matéria envolvendo histologia vegetal, parte complementar do conteúdo do livro de vocês, gravando essa aula nesse momento para vocês aprenderem um pouquinho melhor sobre histologia vegetal. Percebam que inicialmente eu começo a nossa aula mostrando um mapa mental acerca do que nós vamos aprender, né? Essa é a nossa terceira aula, tá? E vocês podem perceber que aqui no centro, histologia vegetal, né, a gente tem ramificações para diversos tecidos diferentes, como, por exemplo, tecidos de revestimento, tecidos meristemáticos, tecidos de preenchimento, de condução, sustentação e assim vai, né? E perceba que cada tecido tem a sua particularidade, certo? Então, é muito similar ao que nós vemos, né, lá no contexto dos tecidos animais, que na verdade vocês viram no passado esse conteúdo, né? E esse ano a gente entra agora no mérito da questão dos tecidos vegetais. E a gente percebe que cada tecido em específico desempenhará uma função e, na verdade, irá realizar, e no caso, irá ter um papel crucial, né, dentro do contexto dos verdadeiros tecidos vegetais. Bom, e dentro da histologia vegetal, a gente começa com um processo introdutório, onde a gente vai falar que a histologia vegetal vai estudar a formação e a constituição dos tecidos nessas plantas, né? Então, eu vou inicialmente entender que os tecidos vegetais, eles funcionam como os tecidos animais. Eles vão ter especificação e, claro, vão constituir os órgãos dentro do contexto de cada planta, de cada parte do vegetal, com sua específica função. Cada tecido vai desenvolver um papel importante com relação a alguns setores do metabolismo vegetal. E, claro, a gente sabe que esses tecidos, né, eles vão ser conjuntos de células especializadas, onde geralmente a gente vai encontrar similaridade entre eles, né, e elas vão estar adaptadas a realizar determinadas funções. Bom, inicialmente, o primeiro tecido que a gente aborda aí, né, no contexto do material de vocês, são os chamados meristemas. Meristemas são tecidos iniciais, são os tecidos primários, aqueles tecidos que vão desempenhar um papel, né, na verdade, de criar, de desenvolver os outros tecidos, né? É a partir dos meristemas que a gente vai ter o desenvolvimento dos outros tecidos vegetais, né? Então, ele é um tecido conhecido como um tecido de crescimento, como vocês estão vendo aí, né? Além do meristema, né, da gente ter o meristema como tecido de crescimento, a gente entra com o parênquima, que é um tecido proveniente dos meristemas e que, na verdade, vai ter N funções, né? Dentre elas, a principal função é a função de preenchimento, o que, na verdade, se assemelha ao tecido conjuntivo, né, como a gente vê aí nos seres humanos em geral. Além do parênquima, encontramos também o colênquima, que é um tecido vivo, né, e que tem uma função de sustentação. A gente vai ver que esse tecido vai estar voltado aos processos de sustentação e ele vai possuir algumas substâncias próprias, né, associadas à mecânica desse tecido em si. Além disso, também temos o esclerênquima, que além de servir para sustentação, também vai servir como proteção. Ele vai principalmente compor as regiões da casca, né, das plantas. E aí a gente encontra preenchimento, sustentação e reserva, como vocês estão vendo aí na descrição, né? Em seguida, nós temos os tecidos de condução, né? Dentre eles, a gente fala sobre o floema. O floema que vai conduzir a chamada seiva elaborada, que é a seiva processada
formada, né, o material processado após os processos fotossintéticos. Geralmente, esses vasos, eles caminham em oposição ao xilema. Por quê? Porque o xilema sempre vem de baixo para cima, né? E no caso do floema, eu tenho sempre ele de cima para baixo, ele nutrindo as demais partes do vegetal. Ou seja, o material produzido a partir do processo fotossintético vai ser conduzido da parte superior para a parte inferior, aí, no caso, sendo levado até as raízes. Esse floema, ele se localiza um pouco próximo da casca, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do floema próximo da casca, que existe um fenômeno, uma análise que foi realizada por um cientista conhecido como Malpighi, que ele removeu uma parte dessa casca, né? Criando o chamado anel de Malpighi. E esse anel de Malpighi, ele teve a função de demonstrar, né, que os nutrientes vinham da parte superior para a parte inferior da planta. Além do floema, nós temos o xilema, né? E o xilema vai conduzir a chamada seiva bruta. Essa seiva bruta, ela vai sempre ser uma união, né? Ela é formada, na verdade, por água e por sais minerais, né? Na junção da água e dos sais minerais, eu tenho esse tecido, que é o xilema, transportando essa matéria em direção às partes superiores. Para quê? Para que ocorra o processo, né, de produção fotossintética, para que a planta possa utilizar a água, os sais minerais, mais o CO2 que ela absorve do meio para realizar o processo de fotossíntese. Então, perceba que xilema e floema, eles vão estar conectados no mecanismo de transpiração da planta, né? E ambos são considerados tecidos de condução, né? Para finalizar, eu tenho aí mais dois tecidos, no caso da epiderme, que é um tecido que ele vai formar a estrutura protetora da planta, né? Ele vai revolver as partes da planta, impedindo, no caso, a perda de água, impedindo a ação de micro-organismos, a entrada de qualquer organismo que possa trazer prejuízo, né? Então a gente aí vê esse tecido epidérmico parecido com o que a gente encontra também nos seres animais, no ser humano em si, né? E, por último, a periderme, que forma o perímetro, né, dérmico aí, que também tem função de proteção. Olha aí, né, ela vai revestir, vai proteger essa estrutura, impedindo o acesso ou até mesmo a perda de água para o meio, ou então, no caso, como eu falei, o acesso de qualquer organismo ou micro-organismo no interior da planta, né? E dando continuidade, os meristemas, né, eles são considerados tecidos vivos. São tecidos iniciais, né, considerados tecidos indiferenciados, né, onde essas células elas vão estar presentes por todas as partes da planta. Função desse tecido, multiplicação celular. Essa é a grande função dele, né? E além disso, esse tecido vai ser constituído, claro, por células meristemáticas, que são consideradas pluripotentes, ou seja, elas podem se tornar qualquer outra célula dentro do contexto do vegetal, né? Como eu falei, são indiferenciadas e possuem uma parede celular delgada. Por quê? Porque o núcleo dessas células é muito grande, né? No caso das demais células, quando a célula está amadurecida, esse núcleo ele reduz tanto que ele fica quase restrito à região lá da parede celular. É tão pequeno que ele vai ser colocado no canto da célula, né? Então, por quê? Porque a maior parte da célula, né, da célula vegetal, vai ser tomada pelo vacúolo, mas quando a célula está especializada. No caso, quando ela não se encontra especializada, né, quando ela ainda é célula meristemática, esse núcleo ele tem N processos proteicos e N processos de produção de DNA, então esse núcleo ele tem essa necessidade de ser maior do que uma célula especializada, né, para que ela possa se tornar qualquer tipo celular, tá? Como eu falei, o núcleo é considerado volumoso, né? Cheio de material para quê? Justamente para fazer a síntese proteica, replicação, transcrição, tradução, tudo relacionado aos processos metabólicos celulares, né? Além disso, essas células têm alta capacidade multiplicativa. Elas podem se tornar qualquer outro tipo de células. Nessa região onde a gente percebe o verde intenso, ó lá, vou mostrar a vocês aqui, ó.
Estou riscando aqui para que vocês vejam, né, a presença dessas pequenas estruturas sendo demonstradas aí dentro da estrutura da célula meristemática. E isso são pequenos vacúolos que posteriormente vão se tornar toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que no caso é um vacúolo inteiro. Né? Aí é quando a célula ela se torna semidiferenciada, ou seja, ela já está quase pronta como tecido, né? E assim, ela já não é mais uma célula meristemática, e você percebe que o vacúolo tomou conta de toda a estrutura celular. Perceba que o núcleo ele foi restrito à parte mais externa, né? Ele foi lançado mais para próximo da parede celular, né? E isso é um processo interessante dessa diferenciação, porque no caso dessas células, algumas, né? Na verdade, toda célula que se diferencia, ela pode retornar ao estado inicial a partir do processo de desdiferenciação celular, tá? Não esqueçam disso, certo? E essa desdiferenciação é quando a célula retorna ao estado de célula meristemática e ela vai ser, no caso, uma célula primordial que pode se tornar qualquer outra célula, tá? Bom, seguindo adiante, a gente pode ver aí, né, o processo de conversão. Ó. Ele está mostrando esse cone superior aqui, né, essa parte superior do cone, essa região, é como se fosse o meristema apical, né, a parte que vai desenvolver as partes superiores da planta. Já essa segunda parte do cone, que é mais escuro, um verde mais intenso, é a parte que irá desenvolver a raiz. E você percebe que dentro do contexto de desenvolvimento, eu tenho aí, ó lá, as células do meristema apical, no caso da parte superior, formando, ó, célula condutora de floema, né, elemento condutor do xilema, que a gente chama de vasos crivados, né, célula parenquimática, você pode perceber aqui que ela pode se tornar também, além de se tornar também uma célula epidérmica ou até mesmo uma célula do Suber. Ah, professor, mas na raiz isso não acontece? Também acontece, porque essas células, né, elas na verdade vão estar presentes em todas as partes da planta. Alguns órgãos vão possuir mais algumas do que outras. Por exemplo, a medula tem uma quantidade muito maior de células parenquimáticas, né, do que, sei lá, a região da casca, né, que vai possuir muito mais células epidérmicas. Por exemplo, uma folha, eu tenho muitas células epidérmicas, mas também tenho célula parenquimática. E tenho, inclusive, 2 parênquimas diferentes, às vezes até mais, dependendo da folha, tá? E aí, a gente... olha lá, né? Ó, de novo, novamente, deixa eu colocar aqui rapidinho, porque eu tive um errozinho, mas dá pra gente dar continuidade. A gente pode ver aí, ó, lá na região da estrutura do meristema apical da raiz. É ali onde eu vou encontrar, basicamente, o chamado caliptrogênio, tá? Que ele vai construir, né? Que ele vai constituir o processo de alongamento da raiz. Ele vai formar também uma estrutura que eu já mostrei lá atrás, conhecida como coifa. Essa coifa, ela geralmente protege, né, a estrutura da raiz, e quando a raiz ela vai penetrando no solo, a coifa vai abrindo espaço para que a raiz possa se desenvolver, tá? Aí vamos seguir adiante. Bom, demonstrando aí o meristema de crescimento, né, como a gente vê aí, diferente dos animais, a produção dos órgãos vegetativos e reprodutores, ela vai ser contínua. Por quê? Porque flores, que são estruturas de reprodução nas angiospermas, vão surgir constantemente. Na verdade, em todas as plantas, né? A parte do gametófito, ela, pelo menos de pteridófito em diante, a gente sabe que ele é temporário, então ele precisa estar sempre se renovando. E no caso da estrutura reprodutiva, lá na briófita, né, a gente tem também aí esses órgãos vegetativos, eles estão sempre sendo recolocados. A planta, ano a ano, ela está colocando esses órgãos para iniciar o processo reprodutivo, né? E tem a ver com a relação do desenvolvimento da atividade dos meristemas. Olha lá, eu posso ver aí uma semente germinando, né? Isso aqui é uma germinação, ó, como ele está mostrando. Percebam que eu tenho a germinação da raiz, a raiz desenvolvendo-se, e a parte apical também se desenvolvendo. Além disso, aqui, ó, nessa segunda você percebe que a planta vai estar um pouco maior, mais desenvolvida, mas aqui eu já tenho eixos laterais de crescimento, né? Perceba que eu já tenho ramificações na raiz. E em seguida, né, aqui ele não está demonstrando, mas na região apical ele pode se desenvolver, e aí a partir do desenvolvimento eu posso também ter ramificações laterais da parte superior, né? E como a gente vê aqui, ramificações laterais também da parte inferior. A gente pode ver aqui os brotamentos laterais, né? Que geralmente acontecem na região associada ao câmbio, né?
existe uma área específica próxima ao câmbio que vai estar diretamente associada ao desenvolvimento das plantas, desenvolvimento lateral. E eu sei uma coisa também, o meristema apical, ele sempre mantém um nível de dominância, ele controla a formação de novas estruturas na planta, né, de estruturas laterais, na verdade, na planta, e isso é bem interessante. Por quê? Porque existe uma dominância criada a partir de hormônios que não permitem que os ramos laterais se desenvolvam até que a dormência do ápice seja quebrada, tanto da raiz como da parte superior, né? E aí essa dormência ela só é quebrada quando os meristemas apicais, tanto da raiz quanto da parte vegetativa da planta, eles são removidos. E aí quando são removidos, né, aí a gente tem as brotações laterais, tá? Olha lá. Vamos ver os tipos de meristema continuando. Meristema primário ou apical. Vamos ver quem ele é na planta adulta. Olá, a gente pode encontrar esse meristema, né, associado a essa estrutura que lembra um calo, né? Inclusive, esse é o nome que se dá, tá? Ele lembra um calo mesmo, certo? É o calo de desenvolvimento. É a gema apical do caule, também conhecido como meristema primário. Em seguida, eu tenho aí as gemas laterais, ele demonstrando aqui, ó, na lateral, o desenvolvimento secundário. Ou seja, quando eu cortar a região do calo, né, eu tenho ramos laterais que vão crescer. Ou seja, o meristema apical ele é responsável pelo alongamento longitudinal. Já os meristemas secundários, são os laterais, eles são responsáveis pelo desenvolvimento horizontal da planta, tá? E olha lá, né? Olha lá, meristema primário. Ali ainda é primário. Por quê? Porque ele está se desenvolvendo, está crescendo. Depois ele acaba por se tornar secundário. E aí a gente vê também na raiz, olha lá, gema apical da raiz, né? A parte onde ocorre o desenvolvimento aqui da raiz, ó. Essa estrutura que a gente está vendo aqui logo abaixo, mais claro um pouco, é a estrutura que a gente conhece por ser a coifa. É ela que vai encaixar aí nessa gema da raiz e vai proteger. E, inclusive, ela tem uma influência no desenvolvimento da planta, né? Como eu falei, ela auxilia o processo de rompimento do solo para que a planta venha a crescer, né? Se desenvolver. Bom, aí a gente dá uma demonstração maior de como esses meristemas se comportam lá. Meristema apical, né? Eu também tenho os meristemas primários, onde a gente vai ver a chamada protoderme, que é uma estrutura proto-antiga, né? Tem associação com a formação da epiderme. E aí eu tenho o meristema fundamental, que é a parte que vai formar o chamado parênquima, e o procâmbio, que irá dar origem aos feixes, né, xilemáticos e floemáticos, que inclusive tem relação com a formação do câmbio vascular. Aqui vocês podem perceber, né, a estrutura do feixe vascular mais maduro. Em azul, aqui, ó, ele encontra o chamado xilema. Em marrom, mais voltado à casca, a gente vê o floema, tá? Só para que vocês compreendam a diferença dos, certo? E dando continuidade, nos meristemas secundários, a gente vai ter particular para angiosperma e para gimnosperma, e o processo vai ocorrer de desdiferenciação de células parenquimáticas, né? Elas vão se tornar células consideradas meristemáticas e vão desenvolver a estrutura da raiz e do caule, né? Os desenvolvimentos laterais, tá? Para que vocês saibam. Olá, promove o crescimento em espessura, ou seja, o crescimento considerado horizontal, né? E aí a gente vê os tipos. Olá, o felogênio, né? Ele vai produzir o suber. O que é suber? Suber é uma substância que está associada à casca da árvore, né? Quando você chega numa árvore que você tenta remover a casca, aquela estrutura mais grossa é conhecida como suber ou cortiça. Para quem não sabe o que é cortiça, né? A cortiça é um tecido que é comumente utilizado para a produção de rolhas de vinho, né? Em Portugal, eles têm um carvalho, né, específico, que eles coletam eles fazem a coleta dessa casca, né? E a partir da coleta da casca, eles usam essa casca para produzir aquelas rolhas que a gente usa para fechar garrafas de vinho, de champanhe, né? E ele é um tecido morto, ele funciona como um tecido de proteção. Algumas plantas possuem mais tecido suberizado, né? Suber, e outras possuem menos. Algumas, o suber, ele se transforma em ritidoma. A gente vai ver isso mais adiante. Esse ritidoma é um tecido
tecido específico, que ele é aquela casca do eucalipto, da goiabeira, que quando essa casca está velha, ela enrola e cai, né? Mas é também constituído de tecido suberizado, tá? E a gente também tem o feloderma, certo? Que é um tecido vivo e vai ter função de preenchimento associada ao felogênio. Olha lá, aí a gente está demonstrando, né, cada um dos tecidos associados à estrutura de um caule, não, perdão, das raízes, desculpe, das raízes, e aí, olha a demonstração lá, ó. Feloderma, né? E ele mostrando a estrutura lá associada ao felogênio, que é aquela linha amarela que divide a casca da região da feloderme, né? E aí a gente tem também o suber, que é praticamente a casca, que ele está mostrando como se fosse um tecido logo após o felogênio, né? Em seguida, a gente tem aí, abaixo do felogênio, né? Esse tecido amarelão aí, a parte conhecida como feloderma, né? Aí a gente também vê, ó lá, o câmbio, que é a estrutura de desenvolvimento, né? Onde eu vou ter a formação dos feixes liberolenhosos, né? Tanto xilema quanto floema, e aí a gente pode ver, ó, que esse câmbio ele vai se formar a partir da diferenciação de células do cilindro, né? Células que vão estar próximas à medula, células próximas ao parênquima medular, né? Essas células têm uma relação com o processo de condução. No caso do parênquima, não. O parênquima vai armazenar nutrientes, muitas vezes, água, amidos e por aí vai. Já no caso do câmbio, ele vai desenvolver, voltado para a casca, o floema, voltado para o parênquima, ele desenvolve o xilema, né? E olha lá, xilema secundário e floema secundário, mostrando aí, ó, o xilema em azul, né, e o floema em lilás, meio roxo aí, né, no slide para vocês entenderem quem é quem, na verdade, tá? O xilema, ele é conhecido como, no caso, são os vasos conhecidos como vasos lenhosos, e o floema são conhecidos como vasos liberianos, tá? Não esqueçam dessa diferenciação aí. Vocês podem encontrar em provas dessa forma, certo? Bom, dando continuidade, a gente também vê a questão dos tecidos permanentes. São tecidos que se diferenciaram, que não são mais tecidos considerados meristemáticos, né, e que vão desempenhar funções próprias na planta. E olha lá, ele mostrando a estrutura do caule, né? Olha aí, a gente pode ver esclerênquima, epiderme, floema, xilema, parênquima, todos são tecidos específicos, né? Considerados aí permanentes. E o primeiro de todos que a gente vai trabalhar é o parênquima, certo? Que ele é considerado um tecido vivo. Só que eu tenho N tipo de parênquimas. O parênquima, ele não tem, assim, uma especificação. Ele é um tecido específico, claro, mas, por exemplo, ele pode desempenhar várias funções. Ele pode armazenar ar, ele pode ajudar no armazenamento de água, ele pode armazenar amido, ele pode armazenar óleos, ele pode... N situações ele vai atuar, tá? Esse parênquima. E lembrando que ele é um tecido vivo. Ele não vai ter o processo de suberização, ele não está morto. Olha lá. A origem dele é a partir do meristema fundamental. Então, os meristemas irão originar o tecido parenquimático. Geralmente, o parênquima que a gente vê com maior frequência é o parênquima medular, que é aquele que vai estar dentro do caule, né? É aquela região no interior do caule que tem aquela função de armazenar água, de armazenar nutrientes e tal. Mas a gente também vai ver ele associado às folhas, né? Onde eu posso encontrar, por exemplo, um parênquima palissádico, ou um parênquima lacunoso. Eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, tá? Quando a gente for falar da estrutura foliar lá, para vocês verem as diferenças. Olha aí as funções. Preenchimento de espaço, como eu disse, ele parece um tecido conjuntivo, né? Que a gente vê nos animais. Além disso, ele também vai ajudar no processo de reserva de substâncias. Pode ser ar, pode ser água, pode ser amido, pode ser óleo. Isso vai depender de onde ele esteja localizado. Além de tudo, ele também vai estar associado ao processo fotossintético, né? Ele vai atuar na fotossíntese, porque dentro desse tecido, as células elas vão ser repletas de cloroplastos muitas vezes, tá? Olha aí, só para a gente ver, né? E eles são encontrados em todos os órgãos da planta. Olha lá, eu posso demonstrar aí, como vocês estão vendo, né, a estrutura da epiderme ali mais externo, né, o córtex, a região do floema. Perceba que o floema vai estar voltado à casca, ele é voltado à epiderme, o xilema já é voltado ao câmbio, que é a parte da medula, e essa medula em si é o chamado parênquima. E aí
ela é conhecida como parênquima de preenchimento, que vai realizar o preenchimento dos espaços aí entre os tecidos, né? A gente vai chamar, no caso da folha, muitas vezes, da estrutura da nervura, da estrutura do próprio caule, né? De medula, né? Olha aí, o córtex e a medula do caule são considerados aí tecidos de parênquima de preenchimento. O córtex ele vai intermediar a região da epiderme até o tecido condutor, né? Esse córtex ele também é um tecido considerado parenquimático, certo? Olha lá, mostrando quem é o córtex, marcado em vermelho, e em seguida marcando a medula também em vermelho, que vai estar voltada à parte interna, né, dos feixes liberolenhosos. Perceba que essa linha que demarca xilema e floema, ali é a estrutura do câmbio, tá? E é a partir dali que eu vou ter o desenvolvimento de xilema para fora e floema para dentro, certo? Bom, continuando, eu tenho também o chamado parênquima clorofiliano, que vai ser responsável pelo processo de produção fotossintética. É ele que vai ter no seu interior uma grande quantidade de cloroplastos, e esses cloroplastos vão desempenhar a função, né, claro, de fotossíntese. Eles vão fazer fotossíntese. Eles vão coletar a água advinda a partir do xilema, mais o CO2 absorvido lá nos estômatos, que a gente vai falar sobre eles também, né? E essa absorção vai fazer com que ele venha a originar, na verdade, né, os componentes associados à fotossíntese. A maior parte dos componentes a gente sabe que são açúcares, né? Mas eu também tenho produção de outras substâncias a partir do metabolismo primário, né? E aí eu estou demonstrando um parênquima clorofiliano presente em uma folha. Percebam que essa estrutura verdinha, na verdade amarela, com diversos pontos verdes, que parece uma estrutura em palito, né? Isso aí é um parênquima palissádico, a gente vai falar sobre ele mais adiante. E embaixo eu tenho um monte de parênquimas, de células amareladas, com pontinhos verdes, mas elas parecem estar meio soltas, né? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa estrutura aqui é conhecida como parênquima palissádico, e aqui mais abaixo eu tenho o chamado parênquima lacunoso, porque ele é todo cheio de espaço, cheio de lacunas, né? E a função dele, desse parênquima clorofiliano, como a gente já falou, é realizar a fotossíntese. Essa é a função primordial desse parênquima, tá? Olha lá, ele vai possuir uma grande quantidade de cloroplastos associados a essas células, né? E, como eu falei, vão realizar a fotossíntese. Encontrado geralmente no mesófilo foliar, que é a estrutura, né? A área da folha, aquela área verde da folha chamada de mesófilo foliar. Aqui no mesófilo eu também tenho, ó, a estrutura do câmbio vascular, onde eu vou ter xilema e floema, né? Associada à condução de material, de nutrientes, além de ter as chamadas fibras esclerenquimáticas aqui, ó, nessa estrutura mais alaranjada, que essa fibra esclerenquimática é o que dá dureza à folha, é o que faz com que ela fique mais resistente, tá? E mais embaixo a gente tem um órgãozinho bem pequeno que ele dá o nome de estômato, né? O estômato é de responsabilidade do estômato, na verdade, de realizar o processo de captura de CO2 e troca gasosa por O2, né? Essa é uma das grandes funções aí desse órgão que a gente vai ver associado às plantas, tá? A gente pode ver, ó lá, mesófilo da folha com parênquima clorofiliano, tá? Para que vocês saibam, certo? E como eu falei, a função é de fotossíntese. Bom, seguindo adiante, eu também tenho os chamados parênquimas de reserva, que vão guardar substâncias. Como eu falei, pode ser água, pode ser ar, pode ser amido, pode ser algum óleo essencial que a planta venha a produzir. E aí a gente vê, ó lá, as diferenças. O parênquima amilífero, ele vai guardar amido. A gente vê ele principalmente na batatinha, que é chamada batata inglesa, ou até batata doce também, né? Aquela parte branca ou aquela parte amarela lá da batata, né? Aquilo ali basicamente é tudo parênquima amilífero. Se você pegar uma faca e raspar, você vai perceber que vai sair um líquido que tem uma espécie de granulação meio esbranquiçada, e esse líquido de granulação esbranquiçada, ali é basicamente só amido. Se você passar na mão e deixar secar, você pode pegar e ele parece uma farinha mesmo, tá? Esse parênquima é muito presente na batata, e a gente também vê ele em alguns grãos, como por exemplo feijão, a gente também vê ele presente no próprio arroz, grãos em geral, né? As sementes vão possuir uma grande quantidade dessa reserva para nutrir o embrião, tá? No desenvolvimento aí.
mostrando o parênquima mamilífero, né? Vocês podem ver aqui, ó lá, ele sendo demonstrado. E aí ele tá colocando os chamados grânulos de amido. Perceba que parece um monte de célula pequena dentro de uma grande célula, mas na verdade não é. Ali é uma célula parenquimática, onde dentro eu vou encontrar vários grãos de amidos distribuídos dentro dessa célula, tá? Ou seja, a maior parte da estrutura celular é só para guardar material, é só para guardar reserva. A gente também tem o parênquima de reserva de água, né? Que esse parênquima, ele é específico, por exemplo, em cactos, né? Cactos, em algumas orquídeas, em algumas bromélias, a gente vê a presença de grande quantidade desse parênquima aquífero, que tem essa função, né, de armazenar essa água, até porque essa água ela é necessária para manutenção em épocas mais secas, né? Essas plantas elas têm essa necessidade, na verdade, de guardar essa água, porque quando o período de estiagem chegar, ela vai ter como, né, se manter. Olha lá, aquífero, o aerífero, né, que reserva gases. Por exemplo, a gente vê esse parênquima aerífero presente em plantas como a Vitória Régia, né? A folha fica suspensa na água. Por quê? Porque ali dentro eu tenho um monte de grânulos que armazenam o gás oxigênio. Para quê? Para que ela possa flutuar, para que aquela estrutura ela fique totalmente voltada ao sol e ela consiga realizar o processo fotossintético sem nenhum problema. Tá? Aguapé eu sei que vocês não conhecem, né? Porque é geralmente voltada a regiões de lagos e rios. Tudo bem que em Arapiraca a gente tem um lago, tal, o Lago da Pirucaba, mas a gente não vê muito essas plantas, né? A gente vê mais assim, tipo, vindo com o Rio São Francisco, ou até em outros rios, a gente vê muito mais a presença dessa plantinha aí chamada de aguapé. Depois, se vocês podem fazer uma pesquisazinha, né? E vocês encontram ela facilmente na internet. Tá? Aí ele está mostrando o parênquima aerífero, olá, parênquima aerífero, né? E nessa demonstração ele vai colocar as áreas onde vão haver espaçamentos entre as células, e são nessas áreas onde o ar vai ficar acumulado, tá? Esse ar acumulado, ele vai ter a função, né, claro, de fazer com que a planta venha flutuar. Tá? A gente encontra, inclusive, algumas algas que também formam um tecido parecido, não é o mesmo tecido, porque a alga não tem tecido verdadeiro, mas elas formam uma estrutura similar ao parênquima aerífero. Tá? Continuando, nos parênquimas, a gente vê alguns exemplos diferentes aí de parênquimas. Olha lá, eu tenho o chamado parênquima amilífero, né, que vai armazenar o amido. Já mostrei para vocês lá anteriormente, ele está novamente mostrando uma batata. Aqui o parênquima aquífero, né, perceba que ele vai estar distribuído na região aí do cilindro, né, do câmbio. Né, e por último eu tenho o aerífero, perceba como ele é, ó, todo soltinho, cheio de espaços. Né? Pessoal, eu vou dar por finalizada agora essa nossa aula, né? E eu retomo na nossa próxima videoaula, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado, certo? E até a nossa próxima aula. Muito obrigado.